E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na caixa de ferramentas do Designer de Air UX, a versão mais moderna dela. E ó, já vou adiantando, tem muito mais coisa lá dentro do que a gente imagina. Vamos descobrir juntos o que realmente está fazendo diferença no design hoje em dia. Bom, e para começar, vamos direto para aquela pergunta que, nossa, acho que todo mundo que trabalha com UX já ouviu. No fim das contas, o nosso trabalho é só entregar umas telas bonitas? A resposta, como vocês vão ver, é um gigantesco não. O verdadeiro valor do design de experiência, na verdade, está um pouco mais escondido. Ele mora na estratégia, na lógica por trás das decisões, em como a gente resolve problemas de verdade. As telas, elas são a consequência, sabe? Não são nem de longe o ponto de partida. E essa frase aqui resume tudo, é um insight muito poderoso. Porque no fundo não importa tanto qual ferramenta de design você usa. O que importa de verdade é a história que você conta com ela, o porquê de cada escolha. Essa justificativa, essa narrativa, é isso que conecta o design aos objetivos do negócio. Tá, mas como é que essa lógica funciona no dia a dia? Vamos pegar um exemplo super prático, o famoso benchmark, análise de concorrentes. Ele não serve para uma coisa só não. O jeito que a gente usa essa ferramenta mostra o quão fundo a gente está pensando. Aliás, se esse tipo de análise mais aprofundada te interessa, já deixa um like aqui para eu saber que estamos no caminho certo. Olha só que exemplo sensacional para ilustrar isso. A Netflix não briga só com a Disney Plus pelo dinheiro das pessoas. A briga real, a mais difícil, é com o barzinho no sábado à noite. A briga é pela nossa atenção. Entender isso vira o jogo completamente. A análise deixa de ser sobre qual streaming tem o melhor catálogo e passa a ser por que alguém escolheria ficar no sofá em vez de sair com os amigos. E tem outro jeito de fazer benchmark que é muito inteligente: olhar para os similares. Pensa assim, se o meu desafio é criar um processo de boas-vindas, um onboarding para um sistema de gestão super complexo, por que não olhar como o Spotify faz isso de um jeito tão incrível? A gente não precisa reinventar a roda sempre. A gente pode e deve aprender com quem já resolveu um problema parecido, mesmo que seja em um mercado totalmente diferente. E essa necessidade de pensar de um jeito mais estratégico, mais amplo, acabou empurrando uma verdadeira revolução nas nossas ferramentas. A história da evolução das ferramentas de design, na verdade, é a história da nossa necessidade, cada vez maior, de trabalhar em equipe, de colaborar de verdade. Dá uma olhada nessa evolução. A gente começou lá atrás com o Sketch, uma ferramenta fantástica, mas muito focada no trabalho individual, no arquivo salvo no seu computador. Depois, vieram ferramentas como o InVision, que já davam um passo em direção ao compartilhamento online. Mas aí veio o Figma e mudou tudo, porque ele já nasceu na web, já nasceu pensando em colaboração total, em tempo real, com todo mundo mexendo no mesmo arquivo junto. Só que essa evolução não parou no Figma, não. Agora, a gente está entrando numa nova era. Uma era em que o objetivo não é mais só desenhar uma tela, mas sim construir protótipos que funcionam de verdade, que simulam a experiência real. Sejam bem-vindos ao mundo do low-code e no-code. Basicamente, são plataformas que permitem que a gente crie aplicações de verdade, funcionais, com pouquíssima ou até nenhuma programação. O foco muda totalmente. A pergunta principal deixa de ser como isso se parece? E passa a ser, e aí, isso aqui funciona? E a diferença no processo do dia a dia é absurda. Antes, o ciclo era lento. A gente desenhava, aí testava uma imagem estática com o usuário e só depois, lá na frente, alguém ia programar do zero. Agora não. Agora a gente pode construir algo que já funciona, testar o conceito de forma muito mais realista e muito mais cedo. E só depois a gente otimiza o código com o time de desenvolvimento. E o mais legal é que isso não é mais um papo de futuro, uma coisa distante. As ferramentas para construir sem precisar programar já são uma realidade, e elas são muito, mas muito poderosas. Elas abrem um leque de possibilidades que a gente nem imaginava. Então, essa é a nova caixa de ferramentas do designer. Com plataformas como o Webflow, a gente consegue construir sites e apps super complexos. Com ferramentas como o Looker Studio, a gente consegue visualizar dados de verdade. Com automação tipo N8N, a gente cria fluxos de trabalho. E agora, com IAs como a V0.dev, a gente consegue até gerar código a partir de um texto. É inacreditável. E aqui que está o pulo do gato. O poder do designer foi totalmente amplificado. Agora, a gente pode testar a jornada completa. O formulário de cadastro funciona, o e-mail de boas-vindas é disparado de verdade, o painel mostra dados reais. A experiência inteira pode ser validada antes de uma única linha de código ser escrita. Isso não só acelera o processo, como redefine o nosso papel, aproximando a gente cada vez mais da construção do produto de fato. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma reflexão.
Com tantas ferramentas poderosas e acessíveis na nossa mão, a barreira entre ter uma ideia e ter um protótipo funcional nunca foi tão pequena. Então a pergunta que fica no ar é: qual ideia incrível finalmente vai sair do papel? Bom, se essa análise abriu a sua cabeça e você quer continuar aprendendo sobre esse universo, fica o convite. Se inscreve aqui no canal, é o @jabsilvaox e atenção na pronúncia, é jabsilvaox, beleza? Para conhecer um pouco mais do meu trabalho como UX designer e professor, é só acessar jeffersonalex.com.br. E claro, vamos nos conectar lá no LinkedIn. Me procura por /in/JeffersonAlex. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.